Olá, hoje fazemos memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. Acompanharemos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, do versículo 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados, e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: O Senhor não disse estas palavras para condenar as riquezas, mas sim aqueles que delas são escravos e para que os seus discípulos, vendo-se pobres, não se envergonhassem da pobreza. Depois que o Senhor disse quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, ele continua revelando algo que é impossível. Por isso continua: E além disso vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, que viviam na pobreza e que já tinham coragem de pregadores, ficam perturbados e angustiados com a saúde dos homens. É por isso que fazem a seguinte pergunta: quem então pode ser salvo? O evangelista demonstra, como consequência do que foi dito, a necessidade que temos da ajuda de Deus e da sua graça abundante, para que possamos nos orientar bem no uso das riquezas. Daí o que se segue. E Jesus olhou para eles e disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. O evangelista quer dizer com as palavras: E enquanto Jesus olhava para eles, que o Senhor atenuava com a doçura dos seus olhos o medo que as almas dos discípulos abrigavam. O Senhor não diz tudo isto para que permaneçamos inativos e deixemos de agir porque as coisas nos parecem impossíveis, mas para que possamos elevar os olhos para a grandeza da justiça de Deus e saltar sobre tudo depois de termos invocado Deus. Bom Peter, quais são os seus bens? Uma vara, uma rede e um barco. Isto é o que Pedro chama de todos os nossos, não por vaidade, mas para levar os pobres com a sua pergunta a fazerem o mesmo. Pois o Senhor disse: Se você quer ser perfeito, vá e venda tudo o que você tem, etc. Como, então, se não tenho nada, posso não ser perfeito? Pedro faz a pergunta para que você saiba que, embora seja pobre, isso não significa que seja indigno. Porque aquele que recebeu as chaves do reino dos céus pede aqui por todo o gênero humano e fala por todos aqueles que já lhe foram confiados e por todos os povos da terra. Veja, então, com que cuidado e como ele coloca sua pergunta em harmonia com as palavras de Cristo. Cristo ordenou duas coisas ao rico: dar o que tinha aos pobres e segui-lo. Isto é o que Pedro diz: E nós te seguimos. O Senhor não disse às nações do mundo inteiro, mas às tribos de Israel, porque tanto os apóstolos como os judeus foram educados sob as mesmas leis e costumes. Portanto, quando os judeus disserem que não poderiam crer em Cristo porque a lei os proibia, os discípulos que receberam a mesma lei se apresentarão. Mas alguém dirá: que coisa considerável o Senhor lhes prometeu se eles terão a mesma coisa que os ninivitas e a rainha do sul têm. O Senhor lhes promete outras recompensas maiores do que aquelas que os primeiros deveriam receber, mas aqui ele sugere algo mais para eles. A respeito dos judeus ele simplesmente disse que eles se levantariam e condenariam esta geração, enquanto para eles ele diz: Quando o Filho do Homem se assentar, vós também vos assentareis. É, portanto, muito claro que eles participarão da glória e do reino do Senhor e esta glória e este reino é o que o Senhor quis dizer com a palavra tronos. Mas como essa promessa foi cumprida?
Judas também se sentará? De jeito nenhum. Porque a lei de Deus, promulgada pelo profeta Jeremias, capítulo 18, diz: Falarei de uma nação e de um reino, para edificá-lo e plantá-lo, mas se ele fizer o mal na minha presença, eu me arrependerei disso. Os bens de que falei para fazê-los a você, o que equivale a dizer: se te tornares indigno da minha promessa, não farei o que prometi, e Judas tornou-se indigno do apostolado. Por isso, quando o Senhor se dirigiu aos seus discípulos, não disse simplesmente: vocês vão sentar-se, mas acrescentou: vocês me seguiram, para excluir Judas e atrair todos aqueles que mais tarde deveriam segui-lo. Senhor. Assim, as palavras do Senhor não foram dirigidas apenas aos apóstolos e excluíram Judas, que já era indigno. Ou esta promessa também foi feita aos discípulos que estavam presentes, pois os apóstolos já eram superiores a tais promessas, não procuravam nada que fosse terreno. Quando o Senhor diz: aquele que abandona a mulher, não significa que o vínculo do casamento esteja rompido, mas sim que devemos preferir o sentimento da fé a tudo que existe, e ainda me parece que está envolto naquelas palavras insinuantes do tempo da perseguição, em que muitos pais arrastarão os seus filhos para os templos da idolatria. Quem faz tal coisa nem deveria ser considerado homem. São Jerônimo escreveu: visto que é difícil desprezar as riquezas que se possui, o Senhor disse que era difícil, mas não impossível, para um rico entrar no reino dos céus, porque quando se diz que algo é difícil, não se pretende que é impossibilidade, mas sim o que se quer dizer é quão rara essa coisa é. De acordo com isto, nenhum homem rico seria salvo, mas se lermos Isaías, veremos como os camelôs de Midian e Efá chegam a Jerusalém carregados de dádivas e presentes, e como aqueles que antes estavam curvados e retorcidos sob o peso das riquezas entram pelas portas de Jerusalém. E veremos também como aqueles camelôs, símbolos dos ricos, depois de terem descarregado o pesado fardo dos vícios e de todas as depravações sensuais, podem entrar no caminho estreito e difícil que conduz à vida. Como não bastava deixar tudo, acrescenta o que constitui a perfeição: e nós te seguimos, fizemos o que você ordenou, que recompensa você nos dará então? Continua: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, vós que me seguistes. Ele não disse que você deixou tudo, porque isso também foi feito pelo filósofo Crates e muitos outros que desprezavam as riquezas, mas que você me seguiu, o que é propriamente os apóstolos e os crentes. Desta outra forma esta passagem pode ser construída: vocês, que me seguiram, sentar-se-ão na regeneração, ou seja, no dia da ressurreição dos mortos, como na primeira carta para Coríntios, capítulo 15, sentar-se-ão nos assentos dos juízes para julgar as 12 tribos de Israel, porque eles fizeram não quero acreditar no que você acredita. Usando estas palavras, alguns dizem que, depois de 1000 anos após a ressurreição, receberemos 100 vezes mais do que nos resta e a vida eterna, não entendendo que sim, tudo esta promessa é aceitável e digna. No que diz respeito às esposas é vergonhosa, porque quem deixa uma esposa para o Senhor não receberá 100 depois. Consequentemente, o significado da passagem é este: aquele que deixa os bens da carne por Cristo receberá os do Espírito, que estarão em relação aos primeiros, em seu valor e mérito, que é um número 100 elevado a um pequeno número. As palavras, e a todos eu deixo, etc., estão intimamente relacionadas com aquelas outras, eu vim para separar o homem dos seus pais, etc. Pois quem, pela fé em Cristo e pela pregação do Evangelho, desprezar todos os afetos do coração, as riquezas e os prazeres do mundo, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!